Por que que a gente é assim? Olá, meus queridos amigos do Kartoffelsalat. Para o vídeo de hoje, eu separei algumas frases que eu ouço muito aqui na Alemanha. Na verdade, eu ouço muito essa frase aqui na Alemanha, ouço muito essa frase no Brasil, e por mais que eu tente me podar bastante, eu às vezes falo esse tipo de frase. Todas essas frases, esses pensamentos, são ditos por muitos brasileiros. Eu leio essas frases com frequência nesses famosos grupos de brasileiros em todos os lugares do mundo. E no vídeo de hoje nós vamos tentar entender o porquê que isso acontece. O porquê nós brasileiros falamos tais coisas, falamos tais absurdos. Você provavelmente já deve ter ouvido isso por aí. Nossa, isso aqui nunca daria certo no Brasil. Tinha que ser na Europa para um negócio desse funcionar. Imagina, isso daqui é de outro mundo. Ou, por exemplo, no caso das ciclovias que estão construindo lá em São Paulo. Imagina, gente, ciclovia aqui, isso nunca vai dar certo. Estão achando que o Brasil é a Europa agora? Isso quando a gente não fala especificamente do brasileiro, né? Tipo, nós brasileiros falando mal de outros brasileiros. Tipo, tinha que ser brasileiro pra ficar causando aí pelas ruas da cidade. Ah, esse daí é safado, ele deu um jeitinho brasileiro na coisa. Ai, brasileiro, viu? É uma racinha mesmo. E, gente, por que que a gente faz isso? Por que que a gente tem esse ódio a nós mesmos? Por que que a gente é tão malvado com os nossos conterrâneos? Por que a gente tem tanta baixa autoestima ao se tratar de nacionalidade? Essa é a famosa síndrome do vira-lata. Essa síndrome que atinge muitos de nós brasileiros e que faz com que nós pensemos que tudo é ruim lá do Brasil. Inclusive nós mesmos. Que tudo é inferior. Que tudo é não desenvolvido. Já li muitas vezes, por exemplo, brasileiros falando que têm vergonha de ser brasileiros, gente. Mas por que isso? E assim fica difícil, né? Construir uma imagem para fora se nós mesmos brasileiros falamos mal de nós mesmos brasileiros. Vivem reclamando que a imagem que se tem do Brasil fora é ruim. Tipo, os filmes só mostram favela, só mostram tráfico de drogas, só mostra violência. Mas e nós brasileiros? Com o que nós estamos contribuindo para a imagem do Brasil fora, no exterior? A gente é tão pessimista e a gente só tem coisa ruim para falar de nós mesmos que é óbvio que as pessoas vão ter uma imagem errada da gente. A gente precisa se amar mais. A gente precisa dar uma chance ao nosso país. A gente precisa dar uma chance aos outros brasileiros. Porque a gente fala de nós mesmos, dos outros brasileiros, como se fosse o pior ser humano do mundo. E aí, muitas pessoas querem fugir do país para meio que tipo se afastar de uma realidade, fingir que não tem mais laços com aquela terra, sabe? Isso é muito louco. E é muito engraçado, porque tem muita gente que vem pra cá, pra Alemanha ou pra outro lugar na Europa, e nas ruas, essas pessoas elas se fantasiam de tipo cidadão de primeiro mundo, coloca a roupa mais chique que tem e sai pelas ruas como agora sim eu me livrei daquele povinho, aquele povinho medíocre. Por que, gente? Vamos abraçar a farofa. Vamos abraçar essas nossas raízes brazucas. Porque, olha, nada é exclusividade nossa. Corrupção não é exclusividade brasileira. Farofada não é exclusividade brasileira. Desorganização não é exclusividade brasileira. Serviços públicos ruins não é exclusividade brasileira. Esses conceitos e muitos outros que a gente fala, porque é só no Brasil que é assim. Não são só do Brasil, eles existem em outras partes do mundo também. E óbvio que tem muitas questões ruins, muitos problemas na nossa sociedade no Brasil. E tem muito a ver com a forma que a sociedade se construiu. Tem muito a ver com os gaps sociais e econômicos que nós temos no nosso país. Tem muito a ver com a nossa democracia, que é super nova, que tem, tipo, sei lá, 20 e poucos anos. Só que, gente, esse pessimismo, essa vira-latice, esse pensamento que nada vai dar certo e que nós mesmos não demos certo aí na história da humanidade e que nós somos uma raça fadada à miséria,
isso faz mal. Será que uma grande parte do problema não está nisso? Será que se a gente começar a ver o nosso próprio país e ver o nosso povo com melhores olhos, a gente já não pode fazer mudanças? Será que é muito ruim a gente se focar nas coisas boas que acontecem no nosso país? E nem venha me dizer que não existem coisas boas que acontecem no nosso país, porque existem muitas coisas boas. Então vamos ter esperança, meu povo. Vamos ter esperança. E vamos nos abraçar como brasileiros e fazer propagandas boas do povo e do nosso país.